Sim. E é sobre isso que eu queria começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história, de como tudo começou, que eu acredito que, como aconteceu comigo, você começou também na dificuldade, né, Theo? Conta pra gente um pouquinho como foi teu início. Então, eu aprendi um pouco na dor, né? Como as pessoas falam, não foi no amor, né? Então, assim, eu tive também 2 empresas que, assim, eu tive muitas dificuldades financeiras, né? Eu era da área de informática, quem não sabe. E nessa empresa, eu não soube organizar financeiramente. Então, tive dificuldade. Até que eu tomei uma atitude certa, porque eu comecei a estudar e vi que não era viável. Então, essas empresas eu fechei. Daí eu fui estudando essa parte de educação financeira, né? Na área das finanças, e isso mudou minha vida. E, mas assim, por quê, né? Voltando um pouquinho no início. Por que a empresa não deu certo? Porque assim, a nossa tendência, vamos dizer assim, é investir a nossa energia, nosso dinheiro, para que dê certo. Sim. E por que a tua empresa não deu certo? Então, não teve um fator que não deu certo. Um foi a minha imaturidade na questão financeira, e também eu vejo também, depois de muito tempo, a questão de um propósito, de gostar mesmo do que você faz. Mas, assim, o que mais me abalou nesse período foi a parte financeira, a organização financeira, não entender de índice, de como que eu faço um DRE. São coisas simples de uma empresa que a pessoa que é empreendedor tem que saber. Então, eu tive essas dificuldades que já vieram, assim, me atrapalhando, um capital de giro ou um fundo reserva para a pessoa física. Então, isso tudo, aí veio crises. Então, isso começou a dificultar a minha empresa. Então, eu fechei justamente por isso, por esses problemas. Mas eu também vi que quando a gente tem um propósito, quando eu comecei a entender essa parte de educação financeira, de finanças, é uma coisa que quando eu falo, meus olhos brilham. Ajudar as pessoas, que tem muitas pessoas que têm esse problema. Tem pessoas que não sabem fazer um DRE. Assim, não criticando essas pessoas, mas a gente precisa evoluir. Se você quer ser um empreendedor, você precisa entender o básico que é o DRE. Então, assim, essas dificuldades fez com que minhas empresas não seguissem. Então, daí eu comecei a estudar e aí eu entrei nesse mar da educação financeira e finanças que amo de paixão. O fato do desconhecimento, vamos dizer assim, eu costumo dizer que conhecimento é poder. Verdade. E falta de conhecimento acaba escravizando, né? Sim. A gente tem, cara, por incrível que pareça, uma história parecida. Eu também. Legal. Eu fui empresário, né? Em 2014 estava muito bem minha empresa, só que eu era também muito imaturo em relação à questão financeira e organizacional. Talvez a minha grande dificuldade foi exatamente essa questão organizacional, porque eu tinha muita vontade, eu tinha muita energia, eu tinha muita garra, eu tinha bons networks, mas na implementação do projeto em si, eu pequei um pouco porque eu era um pouco centralizador. E talvez isso me dificultou muito, porque quando você está bem, tá tudo certo. Verdade. Você pode ser centralizador, você pode... mas quando você está mal, você olha para o lado e você não consegue enxergar ninguém, né? É verdade. E aí, eu, infelizmente, fali minha empresa em 2014 e precisei reaprender, precisei aprender de uma maneira correta, porque eu entendi da pior maneira que o que eu sabia, na verdade, não estava certo. Isso é verdade. E se eu tivesse, cara, um mentor, né, como você, eu tenho certeza que eu não passaria por aquilo que eu passei. A gente aprende muito com a vida. Tem um filósofo e escritor chamado Alvin Toffler, quando você falou, me despertou essa frase dele. Os analfabetos, né, do século XXI são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Não são aqueles que não sabem ler. Forte, hein? Por que eu estou falando isso? Porque essa frase, quando eu li o livro dele, se eu não me engano, foi na Segunda Onda, ele escreveu o livro A Primeira Onda, a Segunda, mas ele fala sobre isso. Então, às vezes, o que você falou, eu me identifico muito, por quê? Quando a gente abre uma empresa, quando eu comecei na área de informática, abri a empresa, a gente microgerencia. O que é microgerenciar? É você estar em tudo. Não, o cara da arte fez isso aqui. Não, olha, eu quero... isso aqui não. Aqui, bota para lá. Então, a gente começa a aprender ao longo da vida que a gente precisa delegar.
E delegar é muito difícil. É difícil. Porque o entendimento de delegar é errado. Por que é difícil? Porque a gente acha que delegar, a gente vai delegar o nosso sucesso somente a uma pessoa. E não é. Quando a gente delega, antes de delegar, a gente tem que conhecer, a gente tem que instruir essa pessoa. Aquela questão de aprender, né? Desaprender e reaprender. Porque tem coisas que a gente tem que desaprender. Dizendo, né? No modo que tem coisas que a gente precisa deixar para trás. E quando você falou da questão da imaturidade, faz parte. Mas se a gente não passasse por isso, talvez a gente não estaria com o pensamento, com os projetos que a gente tem, que são projetos bons, que estão crescendo. Então, isso é muito importante.